Por favor. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar naturalmente os restantes elementos deste painel da tarde. Deixar naturalmente também um agradecimento ao convite feito pela equipa deste extraordinário projeto Sintra És Mais. Já assim o tinha imaginado, mas tendo ficado aqui em último lugar depois destas várias intervenções, vou fazer um esforço significativo que quero desde já declarar enquanto compromisso inicial para cumprir os meus 20 minutos e poderem assim concluir esta jornada de trabalho. O que vos trago? Recuperei a pensar na tarde de hoje, neste painel, perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, utopia ou realidade, recuperei, dizia, atualizando um texto que escrevi também a convite, em resposta a convite deste mesmo projeto, em abril deste ano, um contributo para julgo que vou dizer bem, um compêndio de testemunhos de um ano de pandemia olhado a partir da educação, e o texto fez-me, como habitualmente os textos fazem, fez-me pensar, porque me fez escrever, fez-me escrever e, portanto, pensar, e eu dei por mim, professora em primeiro lugar, não estando professora há um conjunto de anos, desde que acompanho o trabalho do professor João Costa, mas eu, professora, dei por mim a olhar para trás, e é exatamente essa linha de pensamento que hoje, sobre a qual escrevi, que hoje trago aqui, com algumas atualizações que, entretanto, os meses que passaram exigem. Comecei por registar o óbvio, que estávamos, portanto, em abril deste ano, que estávamos a cumprir um ano, e com olhos de educação, deixem-me ficar aqui, um ano absolutamente avassalador. Avassalador porque nos obrigou a uma urgência, a uma resposta de emergência, de ação, e porque nos fez, sem aviso prévio, lidar com um conjunto de marcos, indicadores, metodologias, formas de fazer e de nos relacionarmos absolutamente novas. E na escola, e quem, como eu, não estando na escola, trabalhava também para contribuir para a escola, percebemos, depressa demais, que a escola constituía, e fazia um ano quando pensava eu nisto em abril, que a escola constituía de facto, ou constitui de facto esta malha social absolutamente indispensável, que quando nos é tirada, nos faz ficar em desequilíbrio. E de facto foi pensar porque é que isto era tão importante e perceber, mais uma vez, aquilo que já tínhamos percebido, mas que de repente ficou ainda mais explícito. Precisamos dos encontros, dos desencontros, precisamos dos olhares e das proximidades, precisamos de professor e de aluno, de professor e de professor, de aluno e de aluno, e esta é a malha social que nos suporta a vida. E não a tínhamos. E ainda não a temos completamente resgatada. Vamos ver o futuro. E foi a pensar nisto que dei por mim, num ano que também para mim, certamente em primeiro lugar para cada um de vós, tinha sido especialmente desafiante do ponto de vista de trabalho, foi a propósito disto que dei por mim a pensar em retrospectiva aquele meu ano e a dizer, e a fazer um exercício que depois acabei por chamar de uma planificação só pensada. O que é que eu, professora de português,
teria feito ao longo daqueles meses se estivesse na escola com os meus alunos. E surgiram-me hipóteses. E isto não era, deixem-me o parênteses, não era estranho, eu ouso dizer que não será estranho entre nós professores, porque nós temos esta fatalidade de didatizar as coisas do mundo. As coisas aparecem-nos e depois dá vontade de perceber, com as coisas umas mais apropriadas e outras menos, o que é que eu faria com isto se estivesse com os meus alunos. E eu fiz este exercício. E ao fazer este exercício daquele ano tão cheio, percebi que às minhas aulas, é esta planificação que eu só pensava e não só planificava e não levava aos alunos, que necessariamente eu teria de trabalhar sobre alguns conceitos, algumas expressões, algumas realidades que nos fizeram e ainda fazem os dias. Coisas como eu teria de conversar com eles e de trabalhar com eles o que é uma matriz de risco. O que é, afinal de contas, aquilo que hoje nos faz os primeiros momentos dos alinhamentos dos telejornais, o que é que são os quadrantes de uma matriz de risco e o que é que são dois eixos de uma matriz de risco. Como é que se lê? Como é que se leem os quadrantes? Depois era preciso perceber o que é que são, ou voltar a pensar o que é que eram representações gráficas e porque é que, durante aquele ano, até abril, e arrisco dizer agora, e porque é que os mesmos dados geram gráficos tão diferentes. O que é que se faz com dados e qual é a importância da escolha da representação gráfica para representar uma determinada realidade. Depois era preciso também, sentia eu, falar com os alunos sobre coisas como o que é crescimento exponencial, o que é um critério, efetivamente, o que quer dizer critério. Mais recentemente, isto já fazendo parte da atualização desta reflexão, o que quer dizer a expressão quantidade em detrimento da qualidade, a que fomos avisados nos últimos dias a propósito do nosso processo de vacinação especialmente acelerado. Depois era preciso também falar com eles, certamente, do que é que queria dizer isto, pensando nos muitos, já hoje se referiu isto mesmo, no muito discurso que foi produzido e que continua a ser produzido, dos muitos especialistas, de muito discurso público. Era preciso perceber com os alunos qual é o significado, por exemplo, de um futuro simples acompanhado de alguns advérbios. Aqueles que descomprometem o discurso, que dizem coisas como, e que escolhem palavras em detrimento de outras, que escolhem estimar, que escolhem um futuro simples acompanhado de um previsivelmente. O que é que significa a frase tantas vezes repetida de esperar o melhor e ficar preparado para o pior? O que é custo-benefício, ser agente de saúde pública, o que é que significa ser agente? E todas estas coisas, a par de outras, como a importância desmesurada que ganhou aquilo que há muito andamos a falar, que é a diferença entre o que é um facto e o que é uma opinião. A importância de perceber quem são os interessados e os contra-interessados num determinado discurso. Num discurso que não para, que já não para há décadas, mas que neste último ano se acelerou de uma maneira absolutamente, mais uma vez, avassaladora. Era preciso levar aos alunos o que é que são dados e o que é que são narrativas sobre os dados. O que é o individual e o coletivo. O que era aquilo de ser agente de saúde pública e de pôr máscara. Também já hoje, o Sr. Professor fez esta referência. O que é pôr máscara por mim e pelos outros? Era preciso levar isto tudo e era preciso pensar o que fazer. Pensava eu, desculpem a repetição, em abril. Trabalhar estes conceitos, limpá-los, permitam uma expressão, da espuma dos dias, porque alguns estavam um bocadinho poluídos, desculpem. Era preciso processar esta informação e transformá-la em conhecimento,
concentrar, ou melhor, consolidar conceitos, todos eles novos, todos eles muito próximos também, não só da cabeça, mas do nosso coração. O sofrimento acumulou-se ao longo destes meses. Era preciso tudo isto, era preciso perceber o que era o argumento de um, o argumento de outro, como é que era possível defender uma coisa, defender o contrário dessa mesma coisa, se calhar no mesmo dia, sobre o mesmo boletim da Direção-Geral de Saúde. Afinal, era preciso, antes de mais, perceber como é que se lê o boletim da Direção-Geral de Saúde. E, portanto, todas estas coisas faziam parte, ou fizeram parte retroativamente desta minha planificação só pensada e não... E com tudo isto depois era preciso perceber como é que se trabalhava. E passaram pela cabeça coisas como preparar debates, preparar informação, avaliar fiabilidade de fontes, fazer exercícios de identificação entre o que é um facto e o que é uma opinião, e como é que podemos ter armas para fazer isto. Era preciso também, este era bom terreno para convidar os alunos a pôr as lentes do outro, as máscaras do outro, experimentar ver do outro lado. E tudo isto fazia parte desta planificação e, de repente, e esta sou suspeita, professora de português, e esta é uma das maravilhas da escrita, porque eu acho que isto só me aconteceu em abril, quando respondi a este desafio, senão não me tinha acontecido, eu não me tinha dado tempo a isto, e de repente, quando escrevia sobre isto, percebi que, afinal de contas, com esta planificação, tinha acabado por passar por tudo aquilo que é fundamental no currículo. Afinal de contas, tinha coberto, a palavra não é bonita, mas deixem-me dizer assim, é bem da comunicação, tinha coberto as 10 áreas de competências inscritas no perfil dos alunos já à saída da escolaridade obrigatória. Eu pegava em todas este elenco de coisas importantes que eu tinha percebido, que o último ano de pandemia tinha posto em cima da mesa e que eu achava incontornável, que eu achava fundamental levar às aulas, e afinal era exatamente isso, arrumando-as, sistematizando-as como tive de fazer para poder escrever, percebi aquilo que já tinha percebido, voltei a perceber, sublinhei que afinal estas eram as áreas, as 10 áreas de competências inscritas no perfil, desde 2017, referencial primeiro para o desenvolvimento curricular em Portugal. E foi isto. E ontem, quando ouvi alguém com responsabilidades explicar que provavelmente tínhamos que alterar a matriz de risco, a representação da matriz de risco, e era preciso, no eixo vertical, não ficar pelos 240 casos por 100 habitantes aos 14 dias. Mais uma vez, lembrei-me de tudo este minha reflexão e disse, pois, é que nós temos mesmo que perceber o que é que isto significa, que nos estão agora a tentar explicar. Mas isto aconteceu ontem a partir de matriz de risco, mas há 2 dias ia trabalhar, e com esta nota termino, e na TSF ouvi alguma coisa que naturalmente também teria e levarei certamente quando voltar a ter a oportunidade às aulas dos meus alunos. Foi por acaso, ouvia um pequeno apontamento sobre um filme onde Jackie, escritor angolano, vai estrear-se a realizar, e havia na reportagem, mais ou menos 11 minutos, como a TSF costuma fazer, uma sonoplastia absolutamente extraordinária, daquela que nos prende no meio do trânsito
de Lisboa e ouviam-se reflexões sobre o conto de que se falava, que deu origem ao filme, e eu percebi que os nossos alunos, os meus alunos, os nossos alunos têm que perceber porque é que o eixo vertical da matriz de risco se calhar vai ter de ser alterado, mas também têm de perceber porque é que no filme do conto de Onde Jackie, com música do Felipe, se diz que um cinzeiro e um isqueiro podem ser personagens de uma guerra numa cozinha e têm que perceber na plenitude, ou têm que perceber na sua plenitude, uma intervenção do Onde Jackie nesta reportagem em que ele diz: a personagem, vou citar livremente, a personagem feminina do filme em determinada altura diz: o isqueiro é para acender o cigarro, o isqueiro é para acender o fogão da cozinha, e de repente, diz o autor, nós ficamos sem perceber se o isqueiro é para acender o fogão da cozinha ou para acender a cozinha, porque é na cozinha, naquela história, naquele filme, que se joga a guerra. E estas imagens não podem escapar aos nossos alunos, aos nossos cidadãos. Muito obrigada.